Você sente isso assim que acorda. Uma ansiedade sutil. Um zumbido de fundo que sussurra que você já está atrasado antes mesmo de sair da cama. Você olha para o celular e vê pessoas da sua idade que já fundaram empresas, correram maratonas ou leram 50 livros este ano. E de repente o seu esforço parece medíocre. Essa sensação não é um acidente. É o sintoma de uma patologia cultural moderna que nos convenceu de que o ser humano é um software em fase beta, cheio de bugs, que precisa ser otimizado urgentemente. Nós nos tornamos obcecados pela ideia de alta performance. Não porque queremos realizar grandes obras, mas porque temos um medo profundo e visceral de sermos comuns. Mas e se essa busca desenfreada pela versão 2.0 de nós mesmos estiver, na verdade, destruindo o hardware biológico que nos torna humanos? E se a autoajuda moderna for apenas uma forma socialmente aceita de masoquismo? Vivemos na era de quantificação do eu. Monitoramos nosso sono, contamos nossos passos, rastreamos nossas calorias e otimizamos nossos minutos. A linguagem corporativa invadiu a vida privada. Falamos em escalar relacionamentos, otimizar o descanso e fazer networking com amigos. Transformamos a experiência humana em um problema de logística. A indústria da auto-performance, avaliada em bilhões de dólares, depende de uma única premissa para lucrar, que é fazer você sentir que você não é o suficiente. Eles vendem a ideia de que cansaço é uma falha de caráter e que o limite biológico é apenas uma sugestão. Mas a verdade brutal que vamos explorar aqui é que essa obsessão pela produtividade máxima, constante, é uma anomalia evolutiva. Estamos tentando rodar um sistema operacional do século XXI em um hardware paleolítico e as ventoinhas do sistema já estão superaquecendo. Vamos dissecar por que fazemos isso, o custo neurobiológico oculto dessa obsessão e por que o único caminho para a excelência real pode ser, paradoxalmente, parar de tentar ser tão excelente o tempo todo. Para entender por que você se sente culpado quando descansa, precisamos olhar para a evolução. Durante 99% da história humana, viver em um estado de alerta e busca constante fazia sentido. A escassez era a regra. Se você não estivesse buscando comida, abrigo ou status na tribo, você morria. O nosso cérebro evoluiu com o viés da negatividade e uma ansiedade de status profundamente enraizada. O problema é que transportamos esse cérebro projetado para a escassez para um mundo de abundância digital infinita. Hoje, a tribo não tem 150 pessoas, ela tem bilhões. Quando você abre o Instagram ou o LinkedIn, seu cérebro primitivo entra em colapso. Ele compara o seu bastidor caótico com o palco iluminado e editado de milhares de outras pessoas. Essa comparação ativa os mesmos circuitos neurais da dor física. A busca pela alta performance hoje é, na maioria das vezes, uma resposta ao trauma da insignificância. Trabalhamos 14 horas por dia, não porque amamos o trabalho, mas porque temos terror de ser deixados para trás pela manada. O excesso de produtividade tornou-se um mecanismo de defesa ansiolítico. Nos mantemos ocupados para não termos que ouvir o silêncio das nossas próprias vidas, pois no silêncio somos obrigados a enfrentar quem realmente somos, sem os crachás e as conquistas. Existe um fenômeno filosófico e sociológico perturbador acontecendo agora, que é o desejo do homem de se tornar máquina. Admiramos a consistência dos algoritmos. Queremos a resistência das baterias de lítio. Criamos rotinas matinais que parecem sequências de código de programação. Acordar, gelo, meditação, café, exercício, leitura, trabalho. Tudo cronometrado, tudo eficiente. Mas a biologia não é eficiente nesse sentido linear. A biologia é cíclica, suja e complexa. Ao tentar suprimir nossa humanidade para alcançar a performance de uma máquina, começamos a desenvolver o que a psicologia chama de alexitimia funcional, uma incapacidade de sentir e processar emoções porque elas atrapalham a produtividade.
Vemos o sono como um tempo de inatividade do sistema que precisa ser encurtado. Vemos o tédio como um erro de processamento. Essa visão mecanicista ignora que o que nos torna valiosos não é a nossa capacidade de processar tarefas repetitivas, pois as IAs já fazem isso melhor, mas sim a nossa capacidade de sentir, intuir e criar. A ironia trágica é que, na busca por nos tornarmos super-humanos, estamos nos tornando robôs subótimos. Estamos otimizando nossa rotina para sermos extremamente eficientes em ir a lugar nenhum. Biologicamente, essa busca constante por mais cria um estado de hipervigilância crônica. O sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, fica travado na posição ligado. Isso inunda o corpo com cortisol. Mas vamos aprofundar o dano. O excesso de dopamina gerado pela busca incessante de metas cria um ciclo de vício. A dopamina é a molécula do mais. Quando você atinge a meta, a satisfação dura segundos e logo a dopamina cai abaixo da linha de base, gerando um desejo doloroso pela próxima conquista. Você se torna um viciado em conquistas, incapaz de saborear o presente. Neurocientificamente, isso desregula o sistema serotoninérgico, que é responsável pela sensação de aqui e agora e contentamento. O resultado é uma geração de high performance clinicamente deprimidos e ansiosos. Além disso, a falta de períodos de inatividade real impede a mielinização correta dos neurônios. O aprendizado e a melhoria de habilidades não acontecem durante a prática. Acontecem durante o descanso profundo. Ao eliminar o descanso em nome da produtividade, você está fisicamente impedindo seu cérebro de consolidar a própria performance que você busca. Estamos queimando o motor do carro para chegar mais rápido, sem perceber que a corrida é uma maratona de 80 anos, não um sprint de 100 metros. Talvez o maior crime da cultura da auto-performance seja o assassinato da criatividade. A eficiência e a criatividade são, em muitos aspectos, antagonistas. A eficiência exige o caminho mais curto, entre A e B. A criatividade exige o desvio, o erro, a exploração sem objetivo e o desperdício de tempo. Quando você agenda cada minuto do seu dia, você elimina a aleatoriedade necessária para o insight. Grandes pensadores como Darwin, Einstein ou Nietzsche eram famosos por passarem horas caminhando, olhando para o teto ou simplesmente não fazendo nada. Hoje chamaríamos isso de preguiça. Um consultor de produtividade tentaria otimizar a agenda de Einstein para ele publicar mais artigos. Mas foi exatamente esse espaço vazio, essa falta de pressão imediata, que permitiu que a rede de modo padrão do cérebro deles conectasse ideias complexas. A obsessão atual em preencher cada lacuna de tempo com um podcast educativo ou um audiobook em velocidade 2 vezes mais está nos tornando enciclopédias ambulantes, mas pensadores medíocres. Consumimos muito, mas digerimos pouco. Sabemos todos os hacks de produtividade, mas não temos nenhuma ideia original porque nunca nos damos ao luxo de tédio necessário para gerá-las. Por trás de toda essa estrutura de rotinas milagrosas e biohacking existe uma tentativa infantil de controlar o incontrolável: a vida. Acreditamos que se tivermos a rotina perfeita, estaremos imunes ao caos, à tristeza e ao fracasso. A alta performance tornou-se uma superstição secular. Acreditamos que se bebermos o suco verde e acordarmos às 5 da manhã, o universo nos deve sucesso. Essa mentalidade cria fragilidade. Quando algo sai do roteiro, quando uma doença aparece ou o mercado muda, o high performance rígido quebra. Ele não tem flexibilidade mental, apenas disciplina rígida. O conceito de Nassim Taleb sobre antifragilidade nos ensina que sistemas que tentam ser otimizados demais se tornam vulneráveis como cisnes negros.
Um ser humano otimizado ao extremo é como um carro de Fórmula 1, incrivelmente rápido na pista perfeita, mas se desmonta inteiro se passar em um buraco. Precisamos ser mais como os jipes, talvez menos rápidos, mas capazes de atravessar qualquer terreno. A verdadeira resiliência vem da redundância, da folga, do tempo livre e da capacidade de adaptação, não da rigidez de uma agenda lotada. Então, devemos abandonar a ambição e viver na mediocridade? Absolutamente não. O ser humano precisa de desafios e crescimento para ter saúde mental. O problema não é a performance, é a cronologia e a intensidade. A solução está no conceito de periodização, roubado do treinamento esportivo de elite. Nenhum atleta olímpico treina na sua capacidade máxima o ano todo. Eles têm ciclos de base, ciclos de pico e, crucialmente, ciclos de destreinamento e recuperação ativa. Nós precisamos aplicar isso à vida intelectual e profissional. A sustentabilidade deve ser a nova métrica de sucesso. Em vez de perguntar quanto eu consigo produzir hoje se eu me espremer ao máximo, a pergunta deve ser: qual é o ritmo que eu consigo sustentar pelos próximos 10 anos mantendo minha saúde mental, física e os meus relacionamentos intactos? Isso significa respeitar a sazonalidade. Há momentos de sprint, de trabalhar duro e dormir pouco para entregar um projeto, mas eles devem ser a exceção, não a regra. O equilíbrio não é estático, é dinâmico. É entender que para ter uma mente afiada, você precisa de um corpo descansado. É aceitar que dormir 8 horas não é perda de tempo, é investimento cognitivo. É entender que dizer não para oportunidades é a única forma de focar no que realmente importa. No final das contas, a rebeldia mais radical que você pode cometer no século XXI é recusar-se a ser uma máquina. É ter a coragem de ser ineficiente de vez em quando. É ler um livro sem tentar tirar lições de negócios dele. É ter um hobby onde você é ruim e não pretende monetizar. É passar uma tarde olhando para o teto sem culpa. A busca pela alta performance nos prometeu liberdade, mas nos entregou uma nova forma de escravidão, onde somos ao mesmo tempo o tirano e o escravo, chicoteando a nós mesmos em busca de uma linha de chegada que se move a cada passo. Precisamos descer dessa esteira. A vida não é um projeto para ser otimizado, é uma experiência para ser vivida. A verdadeira alta performance não é sobre o quanto você faz, mas sobre a clareza, a intenção e a qualidade da sua presença no mundo. Se você quer realmente vencer, pare de competir com algoritmos e comece a respeitar a sua biologia. Respire, descanse e só então execute.